Saudações, meus amigos e amigas que gostam de caneta tinteiro, que gostam de rabiscar, que gostam de escrever, que gostam de fazer isso com instrumentos de escrita sofisticados, que são as canetas tinteiro. Eu sou o Alexandro, aqui da Literatos Canetas, este canal que no momento vos fala, e também da loja online literatoscanetas.com.br. Como que vocês estão? Vocês estão bom? Eu tô bom. E eu tô bom, mas tá bastante calor, né? Eu sempre falo como é que tá o clima, mas hoje tá bastante quente. E eu tô aqui com a minha kombucha, que dessa vez ficou muito boa. Não que das outras vezes não tenha ficado, mas dessa vez ela ficou bem gaseificada, bem refrigerante natural. Bom, mas vamos ao que importa. Vamos falar sobre caneta tinteiro. Essa aqui é uma caneta tinteiro que eu adquiri pro meu uso pessoal, tá? É também uma caneta da Conklin, já apareceram outras canetas da Conklin aqui. Aliás, outras canetas não, apareceu outra caneta da Conklin que foi a Conklin All American, tá? E essa aqui é uma outra caneta da Conklin que eu gostei bastante das canetas deles, tá? Dessa caneta em específico, e aí eu adquiri essa, tá? Bom, essa caneta eu já estou usando há quanto tempo? Há um mês mais ou menos, tá? Eu passei um bom tempo escrevendo com ela todos os dias, pelo menos 2 páginas, inclusive para testar a capacidade do conversor, tá? Para saber quantas páginas eu consigo escrever com um conversor cheio, mas eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Antes disso, deixa eu ligar aqui a minha outra câmera e deixa eu começar mostrando para vocês. Se vocês já viram a review da Conklin All American, vocês vão ver que a caixa dela é basicamente a mesma coisa, tá? Ela tem essa capa aqui de papel, né, para proteger a caneta durante a viagem. E aqui dentro a gente tem a caixa de verdade da caneta, que é onde a caneta fica, tá? É uma caixa que é feita de um material resistente, que lembra madeira. Eu não acho que seja madeira, eu não sei se é madeira, eu acho que não. Mas lembra madeira, tá? É bem resistente, tá? E ele abre, e tem um material aqui que parece couro de cobertura, tá? Então tem esses detalhes costurados, em dourado. É uma caixa bem padrão das canetas da Conklin, tá? Aqui dentro tem a caneta. Lembrando que essa caneta eu já estou usando há algum tempo, tá? Eu coloquei na caixa aqui só para mostrar como que ela vem embalada, tá? Bom, ela vem aqui com uma etiquetinha dizendo, né, parabéns pela sua nova caneta, tá? Ela vem aqui toda acomodada aqui nesse tecido aqui que lembra uma camurça, bem macio, tá? Deixa eu tirar e colocar ela aqui por enquanto, já já a gente fala dela. E a caixa, ela tem essa parte aqui onde fica a caneta, né, que é onde ela encaixa aqui, e você pode tirar essa parte, e aqui embaixo você vai ter alguns papéis com informações sobre a caneta, e também um cartucho de tinta azul e um cartucho de tinta preta, tá? No meu caso aqui, eu não usei esses cartuchos, tá? Eles estão aqui intactos, assim como vieram na caixa, eles estão, porque eu gosto de usar a tinta de pote, tá? Pegar no pote ali e já testar com a minha tinta. Bom, deixa eu mostrar a caneta. Essa é uma caneta verde, tá? Um verde, eu acho que dá para chamar de um verde esmeralda, tá? Que tem uma resina bastante detalhada, ó, dá para ver na câmera ali que ela não é totalmente verde, ela tem tons de verde, né? Tons perolados. E ela tem esse tom de verde que me lembra muito mesa de bilhar, sabe? Me lembra aquelas mesas de jogos, não sei porque essa caneta me remete a alguma coisa assim de salão de jogos, sabe? Aqueles jogos que eu tô falando, jogos de mesa mesmo, né? Cartas ou sinuca, coisa nesse sentido, tá? Então, essa aqui é a caneta, tá? Só uma rápida olhada novamente aqui. Ela tem um corpo que é plano nas 2 pontas, tá? Ela tem uma finalização aqui em preto, uma finalização aqui também em preto, e os detalhes são prateados. Bom, como vocês viram, essa é uma caneta verde, tá? Eu achei bastante bonita esse tom meio de esmeralda dela, tá? E para usar essa caneta, para testar ela, eu estou usando essa tinta aqui, ó, uma Pelikan Edelstein, né? Aqui vai ficar um pouco escuro na câmera talvez, mas a cor está escrito aqui, ó, Aventurini, tá? É um tom de verde, tá? Eu vou colocar aqui na tela a folha de teste dela, mas é um tom de verde não muito escuro, tá? Talvez puxando um pouco mais para o claro, um verde folha assim um pouco mais claro,
mas que eu gostei, combinou bem com essa caneta aqui e eu queria uma tinta para combinar com essa cor da caneta. Bom, vamos passar nas partes da caneta aqui como a gente sempre faz, começando pelo cap, tá? É um cap de resina, assim como o corpo da caneta, tá? Ele tem essa finalização aqui plana, tá? Tem escrito aqui, tem a marca aqui da Conklin, ó. Conklin, estabelecida em 1898, né? O clipe dela não é igual aquele clipe clássico da Conklin, que vem inclusive na Conklin All American, que é o Rocker Clipper, que é um que você aperta aqui você aperta aqui, ó, na base do clipe e ele sobe. Esse não, ele é um clipe basicamente de pressão mesmo, tá? Ele é ligado por um anel aqui no final da caneta e ele tem esse detalhe mais arredondado em forma de gota aqui no final e ele prende mesmo por pressão. É um clipe bem duro, tá? Bem resistente. Se você colocar ele aí na sua camisa, dificilmente você vai perder essa caneta, tá? Aqui próximo ao final, próximo à boquinha aqui do cap, tem um anel, tá? Um anel bem bonito, arredondado. Tem escrito aqui Conklin, tá? E aqui tem escrito o nome, eu nem falei o modelo da caneta, né? Essa aqui é uma Conklin Durograph, tá? Tá escrito aqui, ó, Conklin Durograph. Eu me empolguei falando aqui sobre a caneta, acabei não falando do modelo da caneta. E uma coisa interessante é que aqui do lado tem 3 desenhos aqui de lua crescente de um lado e 3 desenhos de lua crescente do outro. Assim como o clipe dela, tá? O briefer hole aqui, ele tem essa aparência de lua crescente também. Isso aqui é uma referência a uma das canetas que se tornou marco da Conklin. Eu não tenho a data exata, mas é uma caneta bem vintage, antiga mesmo, tá? Que se tornou marco porque eles tinham um mecanismo de preenchimento que parecia uma meia-lua. E esse era um mecanismo inovador na época porque ele permitia encher a caneta tinteiro, repor a tinta da caneta tinteiro, sem precisar desmontar a caneta tinteiro. Aqui a gente vai desmontar, né? Pegar o conversor e girar ali para encher. Mas essa não precisava, ela tinha uma meia-lua aqui do lado, você colocava na tinta e ia apertando aqui até ela encher, tá? Então, isso é uma referência a essa caneta que foi tão icônica e significativa para Conklin, tá? Bom, indo aqui para o corpo, tá? Aliás, deixa eu mostrar primeiro aqui a parte da seção com a pena. Aqui a gente tem a seção com a pena da caneta, tá? É uma seção de resina, uma resina diferente do resto da caneta, que é uma resina na cor preta, tá? Ela tem uma pena aqui que é prateada também, tá? Uma cor de aço mesmo. É uma pena de aço inox. Aqui tem a marca da Conklin, né? Escrito Toledo USA, tá? E do outro lado aqui a gente tem basicamente onde encaixa o conversor. Dá pra ver que o meu conversor tá com uma marca aqui um pouco de verde, né? Porque eu tava usando exatamente essa tinta Aventurini, tá? Bom, essa aqui é a parte da seção mais o conversor. E essa aqui a parte do corpo, que não tem nada de muito diferente. Ela basicamente é feita da mesma resina do cap. Tem um anel aqui no final e tem essa partezinha aqui do fênix, tá? Que termina em um fênix plano, que é na cor preta também, assim como o fênix lá do cap, tá? E também a seção da caneta. Deixa eu colocar ela aqui de volta. Essa pena que eu estou usando aqui, a pena nessa unidade aqui em específico, é uma pena extra fina da Conklin, tá? Não é uma pena tão fina quanto as canetas finas da Pilot, claro. Mas é uma caneta fina o suficiente, tá? Que fica bonito o traço, tá? Você se acostuma com essa... Como é que eu vou dizer? Com essa espessura de traço, então com o tempo ele vai ficando um traço bem agradável de se escrever. Ela não tem particularmente muito feedback, tem um feedback normal mesmo de uma pena fina e é uma caneta agradável de escrever. Na hora de postar, ela posta de maneira bastante segura e ela fica relativamente longa aqui na hora depois de postada. Sem postar, ela tem esse tamanho aqui e postada ela fica desse tamanho. Como ela é toda de resina, ela não fica mais pesada aqui atrás, então ela não fica pesando aqui na hora de escrever, tá? Dependendo do que te agrada mais, do tamanho da sua mão, de como você gosta mais de escrever, você vai preferir escrever com ela não postada, tá? Se você se sentir confortável assim, ou também postada, você pode postar e ela não vai ficar desequilibrada na hora de escrever, tá bom? Eu tenho me habituado a escrever com ela postada, tá?
simplesmente porque quando ela está postada eu fico com ela mais bem apoiada aqui na mão, tá? Eu sinto ela mais bem apoiada e por isso eu acabei criando o hábito de escrever com ela postada. É curioso que no começo, no começo das canetas de tinteiro eu gostava mais de escrever com as canetas não postadas, tá? Mas com o decorrer do tempo eu acabei adquirindo o hábito contrário de escrever com elas postadas. Bom, vamos fazer uma amostra de escrita aqui. Já deixei um papel toalha pronto para colocar um pouco de tinta, tá? Eu falei que ia comentar. Eu enchi esse conversor aqui, tá? Com essa tinta, uma pena extra fina, tá? E eu escrevi todos os dias com essa caneta, tá? Todos os dias teve 2 páginas. E uma carga normal, só colocando, enchendo, sem forçar, sem fazer nenhum hack para colocar mais tinta. Mas uma carga foi suficiente para escrever 40 páginas, tá? Então é uma caneta que dá uma suficiência interessante, tá? Vou até colocar algumas páginas aí na tela para vocês verem como é que ficou. Provavelmente vai ficar com a letra mais bonita do que aqui, porque aqui eu estou me equilibrando para aparecer bem ali o papel na câmera. Mas dá para entender como que é a escrita dessa caneta, tá? Vou colocar um pouco de tinta aqui, eu nem vou colocar muito, porque eu só quero fazer o teste mesmo, não pretendo deixar ela cheia, tá? Por agora, no momento. Um pouquinho de tinta, coloco aqui no meu papel toalha, fecha, dá uma secadinha, ok. Nossa, ainda consegui sujar minha mão de verde. Não tem problema não. Vamos lá. Ok. Quando a gente acha que sabe todas as respostas, a vida muda todas as perguntas. Eu não coloquei a fonte aí só para saber se vocês conhecem esse trecho. E se você conhecer, coloca aqui nos comentários. Mas vai dizer que esse é um dos livros que eu mais gostei de ler na minha adolescência. Foi um livro que me marcou muito, tá? Bom, então tá aqui uma amostra de escrita, tá? Dá pra ver que no começo aqui eu tinha acabado de encher, ela ficou um pouquinho mais clara e logo depois ela começou a retomar, tá? Esse trecho que eu escrevi aqui, ele ficou até um pouco diferente das páginas que eu estava escrevendo quando ela já estava aquecida, tá? Então vou até colocar aqui esse exemplar que eu fiz agora aqui durante o vídeo e um outro que eu já tinha escrito antes para vocês verem a diferença. Dá pra ver que nesse do vídeo aqui, como eu tinha acabado de encher ela, ela ficou variando um pouco, tá? No começo ficou mais claro, a partir daqui mais ou menos ela voltou a ficar mais escuro, mas ainda assim a gente conseguiu ver bastante diferenças de shading, tá? No geral, eu não vi tanto shading assim com essa tinta que está nessa caneta aqui em específico, tá? Sensação de escrever, sensação com um feedback mínimo, praticamente sem feedback, tá? Agradável. Ela é uma caneta que ela não tem aqui, ó, nessa parte aqui, ela não tem um gap muito alto, tá? Tem um gap pequenininho aqui e tem a rosca para encaixar aqui o cap, mas não é um gap muito alto, tá? É uma caneta que eu considero elegante no sentido de parecer algo de um instrumento que pertence a alguém que
que é um jogador, sabe? Que joga poker, que joga cartas, que joga bilhar, coisas assim. Então ela traz essa sensação, tá? A resina dela, assim como a resina da Conklin All American Brownstone, que foi a outra que eu fiz a review no canal, ela tem também essas camadas de cor, tá? Mas diferente da Brownstone, que tinha uns quatro tons de cores, assim, marrom, preto, castanho, uma cor meio castanha e um marrom bem clarinho, aqui a gente consegue ver predominantemente 2 tons de verde. Então um verde que é um pouco mais escuro e um verde que é mais perolado, mais claro, sabe? Então ela não tem tanta profundidade de cor, por assim dizer, como a Brownstone. De qualquer forma, é uma caneta que é bonita, que fica bem bonita em cima da mesa, principalmente combinando assim com um tom de couro, fica bem interessante, tá? Bom, essa é a Conklin Durograph, nessa cor verde, uma caneta bem agradável de se escrever, ela vai fazer companhia para a minha Conklin All American Brownstone, tá? Ambas são bastante gostosas de escrever, tá? E ambas também têm estilos que eu considero complementares. A Brownstone não, a All American tem aquele desenho de charuto e essa aqui já tem um desenho que é plano dos dois lados. Bom, essa foi a review da Conklin Durograph, tá? Se você tiver algum comentário, alguma observação, alguma questão, coloque aqui nos comentários que eu vou adorar ler e responder. Eu vou ficando por aqui, um abraço, se cuidem, até a próxima, tchau, tchau!